Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nessa aula de hoje, 4 de setembro, nós vamos corrigir no módulo 3 da apostila as páginas 117 e 118. Questão de número 9 da página 117. Veja como foi determinado o inteiro mais próximo de 3,2 e o inteiro mais próximo de 4,8. Com base na parte decimal, eu arredondei os números para o inteiro mais próximo. Nós vimos na aula passada que se o décimo, porque eu quero arredondar para o inteiro, se o décimo for um número maior ou igual a 5, nós adicionamos uma unidade no inteiro. Mas se ele for um número menor do que 5, o inteiro vai ficar inalterado, vai continuar o mesmo número. Vamos ver o que foi feito aqui. No número 3,2, como 2 é menor do que 5, eu arredondei o número para o menor inteiro mais próximo, que neste caso é o 3. No número 4,8, como 8 é maior ou igual a 5, eu arredondei o número para o maior inteiro mais próximo, que nesse caso é o 5. De maneira parecida, arredonde os números a seguir para o inteiro mais próximo. Aqui na letra A, 7,9. Eu quero arredondar para o inteiro mais próximo. Então, como eu quero arredondar para o inteiro, eu vou descartar o decimal 9. Como 9 é um número maior que 5, então eu vou arredondar o 7 para 8, para o inteiro mais próximo, né? Depois de 7, uma unidade a mais, 8. A letra B, 11,4. O inteiro mais próximo, eu vou observar qual é o número depois da vírgula. A casa dos décimos. É 4. 4 é menor do que 5. Se o número a ser descartado é menor do que 5, permanece inalterado o inteiro, que nesse caso é o 11. A letra C. Na letra C, 45 inteiros e 5 décimos. O número a ser descartado é 5. Então, nesse caso, eu vou adicionar uma unidade ao inteiro. 45 mais 1, 46. É o meu inteiro mais próximo. Na letra D, 18,3. 3 é menor do que 5. Se é menor do que 5, o 18 vai continuar inalterado. Na letra E, 2,32. Observe que eu tenho décimos e tenho centésimo. Não tem problema nenhum. Eu vou observar o primeiro número depois da vírgula, que são os décimos. Ele é menor do que 5? Sim. Então, o 2 inteiro permanece inalterado. Na letra F, 7,28. Para arredondar para o inteiro, eu observo o primeiro número depois da vírgula, que aqui é o 2. Menor que 5, então permanece o 7 inalterado. Na questão de número 11, responda a pergunta de Adriano. Qual é o maior número menor do que 2? Bom, por mais próximo de 2 que o número esteja, não é possível determinar, pois sempre será possível inserir mais um algarismo depois da vírgula. Como assim? Por exemplo, se eu tivesse escrito o número 1,99999. Ele é o menor número antes de
o que vem antecedendo ao 2, eu poderia dizer que ele teria mais o 9. Não é isso? Então, não é possível determinar, ok? Então, na questão de número 11, não é possível determinar, pois sempre será possível inserir mais um algarismo depois da vírgula. Ok? Bom, aqui nós concluímos a página 117. Vamos passar, então, para a página 118, questão de número 12. Os termômetros abaixo mostram as temperaturas ambiente extremas registradas na cidade do Rio de Janeiro em 2017. No dia 23/3, março de 2017, a temperatura estava 17,1 graus Celsius. No dia 26 de janeiro de 2017, foi registrado 40,7 graus Celsius, né? São temperaturas ambientes extremas, uma bem distante do outro, uma bem fria e a outra bastante quente. De acordo com as informações apresentadas, responda às questões. Qual foi a temperatura registrada, a maior temperatura registrada? A maior temperatura registrada foi a de 40,7 graus Celsius. Ok? Foi a temperatura maior, o que estava mais elevado. Depois pergunta, e a menor temperatura? A menor foi de 17,1 graus Celsius. Então, são as temperaturas extremas. A maior de 40,7 e a menor de 17,1. A letra B, escreva uma fração decimal correspondente ao número na forma decimal que representa. Bom, então eu vou escrever uma fração decimal para a maior temperatura e para a menor temperatura. A maior temperatura foi de 40,7. 40,7. Então, para o numerador da fração, eu escrevo o número sem a vírgula. Então, 407. E para o denominador, décimos. Porque não são 7 décimos. Então, 40,7 na forma de fração.
o numerador é o número decimal sem a vírgula e o denominador ou é 10, ou é 100, ou é 1000. Vai depender a quantidade de zeros, a quantidade de números depois da vírgula do decimal. Como eu tenho apenas um número depois da vírgula, então, uma casa de zero. E a menor temperatura? Bom, a menor temperatura é 17,1. Então, esse número sem a vírgula, 171. É o numerador da minha fração. Bom, e o denominador? É 10, é 100 ou é 1000? Como eu tenho apenas uma casa depois da vírgula, então é 10. 171 décimos. Na letra C, quantos dias após ter sido registrada a maior temperatura, foi registrada a menor temperatura? Dá uma olhadinha aqui. Dia 26 do 1, dia 23 do 3. Então, eu vou somar esses números mês a mês, ok? Para terminar o mês de janeiro, faltam quantos dias? 5 dias, não é isso? O mês de fevereiro, em 2017, ele teve 28 dias. Mas quantos dias do mês de março foi registrada a temperatura menor? Foi 23? Então, somando todos esses valores, é igual a 56. Então, foi registrado após 56 dias. Foi registrada, né, a menor temperatura depois que tinha sido registrada a maior temperatura. Certinho? Então, essa é a resposta do problema. Na questão de número 13, usando os números das fichas, então eu só posso usar esses 5 números aqui, eu tenho que completar os números que estão faltando na reta numérica. A reta numérica está representada por números inteiros e números fracionários, né? 1/2. 1/2 em decimal representa qual valor? Não é 0,5, né? Quer dizer que aqui está a metade entre o 0 e 1, não é isso? 6 dividido por 3. Quanto que é 6 dividido por 3? 2. Então, aqui eu tenho 2 inteiros. Então, olha só. 0, 1, 2, 3 inteiros na reta numérica. Eu tenho que inserir esses números entre esses valores. Bom, mas entre o 0,5 e o 1, não chegou em um inteiro. Se não chegou em um inteiro, qual é o número que eu represento? 0,75. Então, esse número aqui é o 0,75. Ele está depois do 0,5, mas está antes do 1. Por isso, não é um inteiro. Ele é menos que um inteiro. Então, 0,75. Aqui eu tenho duas fichas a ser preenchidas entre o 1 e o 2. Entre 1 e 2 significa que é mais que 1, mas não chegou em 2. Então, é 1 inteiro, vírgula, alguma coisa. Não é isso? Quantas fichas eu tenho que representam um inteiro? Essas duas fichas aqui. Uma com 1,33 e outra com 1,5. 1,5 está na metade entre o 1 e o 2. Qual das duas? A de cima ou a de baixo que está entre o 1 e o 2? A de cima. Então, essa aqui de cima
é que eu represento com 1,5. Ah, então só me sobrou essa de baixo para ser 1,33. Observe que 1,3 está antes de 1,5, não é verdade? Entre o 2 e o 3, também eu tenho que completar com 2 fichas. Eu já sei que é um número maior que 2 e menor que 3. Então, na ordem crescente, eu tenho 2,45 e 2,75. Então, aqui na ficha acima, mais próximo do 3, eu vou preencher com 2,75. E na de baixo, que está mais próximo de 2, 2,45. Nós concluímos a correção da página 118. Agora, eu vou voltar na página 117, na questão de número 10. Essa questão não foi colocado como tarefa de casa. Nós vamos fazer essa questão agora, para que a gente possa entender que eu deixei para ser explicado agora, tá? Durante a aula. Observe a sequência. 18 quintos, 16 quintos, 14 quintos, 12 quintos. Todos têm denominador 5, né? Todas as frações. E os numeradores? O que você pode notar com os numeradores? Que os numeradores estão na ordem decrescente e todos são pares, né? São números pares na ordem decrescente, certo? Na letra A, escreva na forma de número decimal os próximos 5 números dessa sequência. Bom, então, eu tenho que escrever 5 frações e depois representá-las na forma decimal. Mas eu sei que essas frações todas têm denominador 5, não é isso? E os numeradores? Os numeradores não estão na ordem decrescente? Então, 18, 16, 14, 12, o próximo número só pode ser 10. E assim por diante. Ok? Bom, mas eu tenho que escrever cada uma dessas frações na forma de número decimal. A maneira mais fácil de representá-las é escrevendo em fração decimal, que é aquela fração que tem denominador 10, 100 ou 1000. 5 vezes quanto seria a fração decimal? Mais fácil é 2, porque 5 vezes 2 é 10, não é isso? Então, eu multiplico numerador e denominador por 2. 10 vezes 2, 20. 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho 20 décimos. 20 décimos, como eu escrevo 20 décimos? Escrevo 20, conto quantos zeros tenho e coloco a vírgula. Então, como eu tenho só um zero, a vírgula vai vir aqui. Ah, mas esse número, como ele é um número inteiro e o zero ficou depois da vírgula, o zero e a vírgula desaparecem, não é isso? Eu não tenho que escrever 2,0. Eu vou escrever apenas 2 inteiros. Ah, mas se eu esquecer e colocar, tem problema? Não tem problema, mas a gente não costuma escrever 0,0, né? 0 no final do decimal. Então, nessa questão, você vai fazer, né, de acordo com esse exemplo, todas essas frações e depois nós vamos corrigi-las, ok? Então, aguardando vocês fazerem para correção. Bom,
Agora que todos já fizeram, né? Vamos continuar a correção, então. Qual é o número par menor mais próximo de 10? 8. Número par menor que 8, mais próximo, 6. Antes do 6, 4. Antes do 4, 2. Então, as frações, as 5 frações que estão depois na sequência dessas frações aqui que foram dadas é 10 quintos, 8 quintos, 6 quintos, 4 quintos e 2 quintos. Agora eu tenho que escrever cada uma delas na forma decimal. Bom, já escrevi o 10 quintos na forma de decimal, até então inteiro, né? Agora eu vou escrever o 8 quintos. 8 quintos na forma de fração decimal, eu multiplico numerador e denominador por 2. 8 vezes 2, 16. 5 vezes 2, 10. 16 décimos. Como eu escrevo esse número na forma de fração? De decimal. Escrevo o numerador. Conto quantos zeros tem? Apenas um. Então, da direita para a esquerda, uma casa e coloco a vírgula. Então, 1,6 equivale a 8 quintos. A fração 6 quintos. Bom, como eu fiz anteriormente, todos os denominadores são iguais, né? Então, eu vou multiplicar todas as frações por 2. 6 vezes 2, 12. 5 vezes 2, 10. 12 décimos. Uma casa para a esquerda, coloca-se a vírgula, 1,2. A fração 4 quintos. Multiplicando por 2, numerador e denominador. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 8 décimos eu represento com 0,8. Uma casa após a vírgula. E por último, 2 quintos, multiplicando numerador e denominador por 2. 2 vezes 2, 4. E 5 vezes 2, 10. 4 décimos, 0,4. Na letra B, essa sequência é crescente ou decrescente? Essa sequência é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque é do maior para o menor. Vocês podem observar pelo numerador da fração, né? Porque todos os denominadores são iguais. Então, olhando nos numeradores dessa fração, eu tenho do 18 até o 2. Ela está decrescendo, ok? Até mais, um abraço a todos e até a próxima aula.